É, rapaziada, e o chilique do Abel Ferreira tá dando o que falar, hein? O Neto e o PVC detonaram o treinador. 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Não se trata, na minha opinião, de uma agressão, mas é falta de respeito. Arrogante, desrespeita. Tudo bem com você? Tá me filmando? Eu posso passar, por gentileza? O problema... Não. Aí, não, ele não faz isso. Ele não tem humildade pra isso, absolutamente nada. Você vai ver no vídeo de hoje a declaração do Abel depois da atitude ridícula dele, o PVC opinando, o Neto e os comentaristas detonando o treinador e muito mais. Mas antes, se você não é inscrito, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e receber mais vídeos como esse. E se você ainda não tem o SofaScore no seu celular, que é o melhor aplicativo de futebol do mundo, faz o download agora através do link que está na descrição e no primeiro comentário fixado, ou então apontando a câmera do seu celular para o QR Code. O SofaScore é o melhor aplicativo de futebol do mundo e é gratuito para você baixar agora e ter uma ferramenta profissional de futebol nas suas mãos, beleza? Então faz o download e tenho certeza que você vai curtir. Depois de ter empurrado o cinegrafista ali na saída de campo após a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, o Abel tentou se justificar, mas sem se desculpar. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? O PVC, lá no programa da UOL, comentou sobre a atitude do Abel. Eu acho que ele erra antes pelo seguinte, vamos por partes. Primeiro, eu não acho que é uma agressão. Eu acho que é uma falta de educação. Ele faltou com respeito com o profissional que está trabalhando no mesmo lugar que ele. Mas o lugar é dele e não é do outro. Então você pode perfeitamente ter dito isso. Quando você percebe que há cenas repetitivas. Abel, se você está vendo que isso está se repetindo todo jogo, você vai para uma coletiva e diz o seguinte: olha, por favor, eu vou pedir para a CBF, vou pedir para os organizadores e peço a vocês também que esse comportamento dos cinegrafistas que cercam o banco deem um pouco mais de espaço para os treinadores. Eu preciso desse espaço, não posso sair daqui e ter que esbarrar, correr o risco de esbarrar, ter alguém na minha frente. Então você alerta isso antes. O que você não pode é desrespeitar o trabalho do outro profissional. Porque, desculpa, o cinegrafista está ali, ele não está ali tomando café. Ele está trabalhando. Está trabalhando tanto quanto o treinador, quanto o massagista, quanto o jogador, quanto o roupeiro, quanto o auxiliar técnico, quanto o árbitro. Ele está ali a trabalho. Por conta dele, ele bem preferia estar em casa cuidando do filho, da filha e da família. Mas ele está ali trabalhando. Então ele não está ali para ter o pé pisado ou para sofrer um esbarrão. Eu acho um exagero dizer agressão, né? Agressão é você dar um tapa, você dar um murro, você dar uma cotovelada. Não foi isso que o Abel fez. Mas o Abel propositadamente, ele deixou claro, ele que saia da minha frente. Não é ele que saia da minha frente. Se você tiver com o seu carro, Abel, no trânsito, e o cara parar no meio da rua, equivocadamente, como um monte de motorista de Uber faz, que liga o pisca-alerta, que não é para ligar o pisca-alerta, porque o pisca-alerta é só para o carro parado, e o cara liga o pisca-alerta e anda em baixa velocidade, você vai dizer o quê? Você vai bater o carro atrás dele, estragar o seu carro e dizer, ele que sai da minha frente? É claro que não. Então é a mesma coisa. E além disso, o cinegrafista estava numa área onde era permitido ele estar. É né? como o episódio do Mineirão da outra vez. Lembra do episódio do Mineirão que ele tirou o celular? Que ele achou
O Abel julgou que não era para ele estar ali, porque no Allianz Parque as áreas de convivência são diferentes e separadas, mas no Mineirão não são. No Mineirão você passa por uma área de convivência que é mista. Que tem jornalista, que tem jogador que desce, tem técnico que desce para ir para o vestiário e tem um corredor que é misto. E ele achou que o cinegrafista não tinha que estar ali e tirou o celular dele. E ainda assim, ele ter essa atitude de tirar o telefone da mão de alguém já passa muito do ponto. E na época, muita gente, eu entendi, por exemplo, a punição do STJD foi o que se decidiu no STJD, claro, o tribunal é soberano, mas eu entendi que o Abel compreendeu, eu entendi a diferença da área de convivência do Mineirão para a área de convivência do Allianz Parque. Eu entendi que ele não percebeu que ali era um local diferente do que ele está acostumado. Então, perfeito, ok? Beleza, acontece. Mas não acontece de você dar um tranco numa pessoa, porque você que tem que estar na minha frente. Não, o que é isso? Não se trata, na minha opinião, de uma agressão, mas é falta de respeito. E o Neto e os comentaristas detonaram a atitude do treinador. É mais uma atitude que extrapola e mostra o quanto ele... Posso te perguntar uma coisa? Você não pergunta o seu raciocínio. Arrogante. Não dá pra ele passar ali com tranquilidade, só pedir pro cara. O cara tá trabalhando, irmão. Se tivesse educação, me permite passar, por mais raiva que ele estivesse sentindo no momento pelo resultado... Ele não vai entrar aqui pra falar, tá, Cascão? Não quero entrevista dele, não. Pode deixar lá. Godoy. Por mais que ele estivesse nervoso com o resultado do jogo, mas aí se mostra o quanto que ele... Ele vai em cima. Odeia o brasileiro. É arrogante com o brasileiro. Desrespeita os profissionais que estão trabalhando no jogo de futebol. Desrespeita no campo e desrespeita na coletiva, como ele já Perguntar uma coisa, o árbitro pode expulsar ele, Godoy? Né, por isso daí, não, a não ser que tenha visto, né? Mas aí já foi o fim do jogo. Não tem, não pode. E é uma pessoa, um profissional que não está ligado ao time de futebol. Entendi. Né? Embora o técnico esteja ligado, mas vai punir pelo que ele fez contra um profissional num veículo de comunicação. Isso mostra o quanto ele ou faz intencionalmente ou faz por arrogância. O que você quer dizer intencionalmente, você quer dizer é que perdeu o jogo, ele tirou a visão do jogo e trouxe para ele. Um fato novo. Ele consegue fazer isso muitas vezes. Ele não esqueça que ele leu o livro de quem aqui no Brasil deu problema pra caramba, né, no passado e foi vitorioso. Tanto, mais vitorioso do que ele, porque foi campeão do mundo e ele ainda não é. Vamos lá, como é que você enxerga isso, Souza, depois Veloso? Craque, eu tenho uma ideia para dar pro Abel. Ele está reclamando que tem sempre uma câmera. Ou é uma ideia ou alguém tem que explicar para ele, porque se tem uma câmera ali filmando ele, é porque ele é um dos melhores treinadores de futebol brasileiro hoje. E porque ele trabalha num dos melhores elencos, dos melhores times de futebol brasileiro hoje. Então não tem como não ter uma câmera filmando ele. Não tem como. Não quer ter uma câmera filmando você? Vai trabalhar no Ibis lá. Que não tem calendário, não tem nada. O presidente é cabeleireiro, craque. Cara, vai lá, vai trabalhar lá, porque trabalhar no Palmeiras e ter sucesso no Palmeiras é isso. Alguém e já tá em Minas filmando. me parece que ele pegou o celular também do repórter, não foi? Foi. Em Minas Gerais? Sei lá, então alguém tem que explicar pro Abel que ele trabalha no Palmeiras, o time que mais vence no futebol brasileiro. Então isso vai ter alguém filmando ele, vai ter um microfone ali do lado, isso é normal. Tem que respeitar, ele tem que aprender a respeitar os profissionais. Faz parte. Alguém compra tudo aquilo ali para poder passar na televisão. Alguém compra os direitos. Tem que respeitar. Alguém tem o direito, então tem que respeitar. É o mínimo. E não é assim, não é fazer isso toda vez que perde. Veloso, aí tá, ó, quando pegou, todas as coisas que ele fez, pegou o celular do cara. Veloso? Eu não tinha visto essa imagem ainda, eu vi ele falando depois do jogo. A impressão que eu tenho ali é que o cara não tá nem filmando ele, né? Parece que tá filmando alguma coisa lá. Não tá filmando ele? Não tá filmando ele. Sabe por quê? Porque ele já tá vendo, ele tá filmando do outro lado. Tava filmando o outro lado, não era com ele. Porque ele falou que a câmera tá bem na cara dele quando ele tá saindo. Como é que ele pode pegar o celular de uma pessoa? E não Fala tava pra mim. filmando ele. Eu só não entendi por que o repórter tá ali bem na frente do túnel também, né? Porque ali é a saída dos jogadores, da comissão técnica, e tinha um bloqueio ali na frente. Eu não entendi por que Veloso, esse cara tava ali. Isso não Não, mas é o acesso.
cara também está no lugar errado. Mas às vezes o cara da câmera... Mas a câmera, desculpa, Veloso, a câmera 3 fica ali. Não, mas eu acho que é assim, um posicionamento que talvez também... É a câmera do campo. É o vestiário. Mas é a câmera do campo, ele tá ali. Na frente do vestiário, eu não entendi. Isso que eu tô querendo entender. Tudo bem, Veloso, dá pra ele passar ali, ou dá pra ele fazer assim, Veloso, ó. Tudo bem com você? Tá me filmando? Eu posso passar, por gentileza? O problema... Não. Aí, não, ele não faz isso. Ele não tem humildade pra isso. Absolutamente nada, cara. O cara se sente incomodado porque ele tá filmando e o Abel toca nele. Aí a câmera vai balançar, né? E aí tá atrapalhando o trabalho dele. Só que pra mim, o meu ver também, o cara tá impedindo uma passagem ali que é de acesso ao vestiário. Mas sabe o que ele falou? Então eu vou te falar. Saiam do meu caminho que eu não tenho que desviar de vocês. Mas quem que você é? Jesus? Porque nesse lugarzinho da terra aqui, que a gente tá, só teve um ser humano maravilhoso. Só um, que não cometeu pecado, que não fez mal para ninguém, que não traiu ninguém, que deu a vida para ele, pela gente. Quem você pensa que você é? Que vocês são assim mesmo. Vocês são esse tipo de gente, né? Pode falar, Veloso. Não, é que eu tô vendo ali, olha quantos profissionais estão ali, Veloso. Tá tudo fechado o acesso. Então, todos os profissionais, todos, olha, mas sabe por quê, Veloso? Ele foi por trás, porque o meio da onde que ele tá é do outro lado. É do outro lado, É do outro lado, ele foi por trás. Tá vendo aquele negoção que tem lá? Tem que sair por ali. Ele tem que sair à esquerda, ele não tem que sair à direita. Aqui? É isso. Mas tudo bem, tudo bem. Eu tô tentando entender, na verdade. Não, tudo bem. A verdade, a entender um cara que pegou o celular, o que ele falou para a menina da Rádio Band News, o que ele já disse para todos nós, o que ele já disse que é europeu, o que ele já disse que é arbitragem, o que ele pensa do brasileiro. Porra, não dá o que dá para entender é que ele é superior a nós. Sim. Pelo menos ele pensa isso no meu ponto de vista, Godoy. Arrogante, desrespeita. Não é os segmentos envolvidos no futebol. Respeite a pessoa. Você não precisa respeitar o repórter cinematográfico. Godoy, desculpa. O profissional de imprensa. Respeite as pessoas. Tem uma coisa, todo câmera tem o cabo man. Eu olhando às vezes, mais vezes, eu já fico... sabendo, o cara que tá de boné branco atrás, e nem branco ele é o cabo man. Você vê que ele tá com todos os cabos. Sim. Né? E aí o câmera que tá ali, ele não tá filmando, parabéns, ele não tá filmando ele, porque ele nem vai junto, ó. Ele tá filmando outra coisa. Aí ele, de uma maneira... balança. Tudo bem, Veloso, mas ele de uma maneira... Ele poderia ser uma pessoa legal, não sair por ali, sair pelo meio. Né? E aí ele vai, ele mesmo, ele dá o choque. Ele que dá o choque em cima do câmera que está trabalhando com o cabo man. E que, por sinal, tá vendo o rapaz de cinza aqui? Tá vendo esse menino de cinza aqui, ó? Ele tira a grade. Ele tira a grade para ele passar. Porque ali não é para passar. Ele tira a grade, ó. Você vê que ele vai tirar, ele nem vê. Porque ele nem tá vendo o Abel. Ele vai e tira a grade, ó, sem saber. Ó, e aí o Abel vai... E passa. Por quê? Por ali, ninguém é para passar. Porque as grades estão ali para ninguém ter acesso ao túnel. É muita máscara, né, meu? Souza. Pra mim... Desculpa, Godoy, eu te interrompi. Pra mim, ainda pior é a entrevista. Ele falar que tem sempre uma câmera nele. Mas isso é normal. Isso é normal, cara. Ele tem trabalha 20 câmeras. Ô, Veloso, não é normal ele vai esbarrando o cara, pô. Desculpa, uma câmera em cima dele filmando as nós não fomos no jogo Alambari, que por sinal, um beijo pra cidade de Alambari. Um beijo a vocês todos. Lotado o estádio, foi maravilhoso. O Souza fez gol e todo mundo. Eu tô com o joelho ruim. Você fez também. Não, tudo bem, mas não importa eu. Cara, você não tem a ideia do sufoco que é de tanta gente em cima da gente. Eu não deixo de atender uma pessoa sequer, aqueles que estavam de cadeira de roda, que entrou ao campo, aqueles que são crianças, aqueles que são mais velhos, aqueles que olham pra gente, falam, nossa, olha o Neto, aí eu toquei nele, toquei no Souza, toquei no Veloso, olha, apertei a mão do Godoy. Cara, isso que a gente sempre lutou para ser foi isso. É o preço. A gente sempre lutou como um jogador para ser famoso. Não foi isso? Para fazer sucesso. Aí um cara como esse, olha, as câmeras ficam muito em mim, e não pode aqui que eu vou chutar o coisa, eu vou discutir com o Calé. Cara, vocês pagam pau pra esse cara. Mas e você? Acha que o Abel estava errado? Comenta aí, quero saber a sua opinião.